Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus amados, vamos abrir nossa Bíblia hoje no salmo bastante conhecido da palavra, que é o Salmo 125. É um salmo curto, ele tem apenas 5 versículos, mas eu estou certa que o Senhor há de falar de um modo especial no nosso coração. Amém? Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Já ouvimos tantas vezes a leitura e a exposição deste salmo, mas no dia de hoje, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha ministrá-lo de um modo especial ao nosso coração. Há muitos abatidos no nosso meio e nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz de um modo vivo, de um modo especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma das coisas, um dos exercícios espirituais que eu gosto de fazer é ler a Bíblia em várias versões. A minha versão, a versão que nós usamos na igreja, é revista e atualizada. Mas ao ler este salmo na nova versão internacional, algo acendeu ao meu coração. E eu queria hoje estimular a igreja a exercitar uma permanência firme no Senhor, apesar dos percalços. E a palavra permanecer foi encontrada na versão da NVI. Este salmo ele tem uma autoria desconhecida, não sabemos quem foi que o escreveu, mas certamente era um israelita que confiava plenamente no Senhor, mesmo a despeito de todas as lutas pelas quais passou ou passava. Alguns estudiosos acham provável que ele tenha sido escrito no tempo de Esdras e Neemias, logo após o cativeiro de Babilônia. É bom a gente ter essa informação, até para que a gente olhe para o Salmo de uma outra perspectiva, da perspectiva de que o Senhor é aquele que vai à nossa frente como um poderoso guerreiro, que luta as nossas lutas, porque tudo que nós vivemos aqui tem um propósito didático de Deus. Agora há pouco nós conversávamos com uma irmã e dizíamos exatamente isso. O Senhor, Ele não nos coloca numa cadeira, numa mesa, coloca livros para que a gente aprenda debruçados em livros. Não, o Senhor nos coloca para vivenciar as lições mais preciosas que Ele deseja ensinar. Depois, então, nós aprendemos a teoria, mas primeiro nós aprendemos a prática. A ideia central aqui é chamar os fiéis à permanência em Deus, a exercitarem uma confiança inabalável. E aqui descobrimos que fé eficaz é aquela que nos leva a confiar incondicionalmente. Por mais difíceis que sejam as lutas, e eu queria que você guardasse uma palavra no seu coração hoje à noite. A palavra é permanecer. E quando nós formos fazer a leitura de cada versículo, vocês vão entender por que eu estou dizendo isto.
Nós temos ouvido falar a respeito de fé e da sua eficácia em nossas vidas. Eu tenho acompanhado a vida de muitas pessoas neste lugar, algumas eu acompanho há mais de 20 anos, e tenho visto o quanto Deus tem trabalhado na vida dessas pessoas e quantos estreitos essas pessoas têm atravessado. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E descobrimos na palavra de Deus que se a nossa fé ela for do tamanho minúsculo de um grão de mostarda, seremos capazes de mover montes que têm obstaculado as nossas vitórias. Que fé é essa? Nós somos chamados a confiar no Senhor, e essa confiança faz derreter tudo aquilo que se levanta, todas as fortalezas que se levantam para roubar a nossa vitória. A fé que agrada a Deus é uma fé que tem foco, é uma fé que foca no Cristo, é uma fé cristocêntrica. E quando nós, ao atravessarmos as nossas lutas, nós tendemos a olhar para um lado, olhar para o outro, e deixamos de olhar para Ele, a tendência nossa é resvalar dos pés. Mas cada um de nós aqui tem histórias longas para contar desse andar com o Senhor. Nós não podemos perder de vista que o adversário, ele, com as suas astúcias, ele tenta de todas as formas nos roubar. Aliás, esse é o grande modo dele: roubar, matar e destruir. Cabe a nós ficarmos atentos às suas investidas. Ele tem levantado fortalezas de dúvidas, de preocupações, de inquietações em nossos corações. Essas fortalezas geram enfermidades e há muitos doentes no nosso meio. O nosso desafio é permanecer em Deus. Se quisermos permanecer em Deus, nós precisamos confiar nele. E quais os efeitos dessa confiança no coração daqueles que verdadeiramente a praticam? Uma coisa que me admira muito é que eu não costumo ter saudades, mas eu tenho sentido falta, eu tenho me ressentido dos crentes que eu conheci no início da minha caminhada de fé. Homens e mulheres como o irmão Celestino, como a irmã Celina, como a irmã Nielze, como a tia Gemira. Homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Homens e mulheres que se firmaram em Deus, que permaneceram em Deus até o fim. Então, o primeiro efeito dessa confiança no coração daqueles que verdadeiramente a praticam, em primeiro lugar, versículos 1 e 2, a confiança mantém o cristão firmado em Deus. Como é que eu confio em alguém? Quando eu ando com essa pessoa, quando eu tenho intimidade com essa pessoa, quando eu conheço de perto essa pessoa. Nos versículos 1 e 2, na versão da NVI, diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Então, quer vivamos, quer morramos, confiemos no nosso Deus. Ele é um Deus que nos sustenta, Ele é um Deus que nos cerca pela frente e por detrás com alegres cantos de livramento. O salmista não diz que, como povo de Deus, devemos ser como o monte Sião, mas ele diz que somos
como o Monte Sião. Então vivamos como tal, firmes no Senhor e na força do seu poder. Queridos, nós somos edificados sobre a rocha que é Jesus. Somos edificados sobre essa rocha, ocupamos uma posição privilegiada, pois estamos firmes na graça de Deus, firmados na graça de Deus, e permanecemos inabaláveis pela fé. O grande segredo da firmeza dos que confiam no Senhor é o colocar-se sobre a sua palavra. Confiança e fé precisam estar alicerçadas sobre a rocha que é a palavra. Já a obediência é exercitada sob a palavra, debaixo da autoridade da palavra. Nos firmamos em Deus sobre a rocha, edificamos a nossa fé sobre a rocha e exercitamos obediência debaixo da rocha, debaixo do poder da palavra de Deus. Amém? Em Mateus 7, 24 e 25 diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então as nossas casas espirituais precisam estar edificadas sobre a rocha que é Jesus, a rocha inabalável que permanece para sempre. O Senhor deseja que sejamos edificados sobre Ele e que nele permaneçamos. Subam os rios, venham a tempestade, soprem os ventos, a nossa casa espiritual, ela não será abalada. Agora, sabe quando nós nos abalamos? Quando deixamos, quando prestamos atenção às circunstâncias, àquilo que está à nossa volta. Tem um texto da palavra que eu gosto demais, quando Pedro e os outros discípulos, eles saíram para pescar, tentaram pescar a noite toda, não conseguiram, e pela manhã, num lugar pouco provável, o Senhor manda que Pedro lance as redes. E o Pedro diz assim: Senhor, nós tentamos pescar a noite toda e não conseguimos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. O Senhor disse, o Senhor cumpre. O Senhor prometeu, deu um passo de fé, porque o Senhor é um Deus que cumpre aquilo que promete. Então o segundo efeito dessa confiança no coração do crente, daqueles que estão firmados em Deus, a confiança mantém o cristão em obediência, exercitando essa obediência sob a palavra, debaixo da palavra. Versículo 3 diz: o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. A terra de Israel pertence ao Senhor, e Ele permitiu que o seu povo habitasse nela, enquanto obedecesse a sua aliança. A fé verdadeira no Deus vivo gera profunda reverência no coração do crente, que por sua vez o leva a fazer a vontade de Deus, andando em obediência. O Senhor assegura, preste atenção, está passando uma injustiça, o Senhor vai entrar com a providência na situação. Está vivendo um momento extremamente difícil, doloroso, pessoas têm se levantado para persegui-lo. Muitas vezes os inimigos do homem são os da sua própria casa, aqueles que estão no meio da sua parentela, aqueles aos quais chamávamos de amigos. Não se turbe o seu coração. O Senhor, Ele entrará com a providência. O cetro do ímpio não prevalecerá sobre a sorte dos justos. O que isso quer dizer?
Quer dizer que quando andamos em fidelidade ao Senhor, Ele pelejará por nós, e ai dos que se levantam contra nós. Ore por aqueles que lhe perseguem, abençoe a vida deles, e o resto o Senhor fará. A terceira consequência, o terceiro efeito de estarmos firmados em Deus, a confiança mantém o cristão em oração. Versículo 4 diz: Senhor, trata com bondade aos que fazem o bem, aos que têm o coração íntegro. Não cesse de orar. Às vezes eu tenho ouvido com tristeza irmãos e irmãs desistindo de orar, desistindo de buscar, desistindo de clamar ao Senhor. Continue orando, continue crendo, continue buscando, porque o Senhor é um Deus que responde orações. É um Deus que ao seu tempo todas as coisas se estabelecerão. O Senhor nos ensinou a orar sem cessar e jamais esmorecer nessa oração. Viver pela fé é manter os olhos fixos em Deus e descansar em suas promessas. Está difícil? O Senhor está no controle. E quando eu trago essa palavra, eu tenho dito muitas vezes, essa palavra me corta primeiro, para depois cortar os irmãos. Uma vida contínua de oração nos mantém uma santa e eficaz conspiração com o Senhor. E essa santa subversão nos leva a desbaratar exércitos e assaltar muralhas, por mais intransponíveis que elas possam parecer. O autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, ele diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quem confia não para de orar. Até porque a oração é um diálogo íntimo, não é um monólogo, é um diálogo íntimo. Nós oramos, nós falamos, nós abrimos o coração, nós derramamos o nosso coração na presença de Deus e nos calamos para que o Senhor responda, para que o Senhor fale no nosso coração aquilo que Ele deseja ministrar. Amém? Em quarto lugar, a verdadeira confiança mantém viva a esperança do cristão. No versículo 5 diz o seguinte: mas aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor dará o castigo dos malfeitores. Haja paz em Israel. Que essa paz ela possa reinar em nossos corações, que essa quietude do céu nos visite, que o Senhor, mesmo no meio de todas as lutas pelas quais estamos passando, sim, porque todos nós estamos enfrentando grandes lutas, que haja paz no nosso coração. Paz não pela circunstância, mas paz pela certeza do agir do nosso Deus. Tudo tem um propósito didático de Deus. As pessoas que professam uma fé verdadeira são viciadas na esperança. Eu gosto muito de dizer isso, porque eu sou viciada na esperança. Eu gosto de olhar para as situações e perguntar ao Senhor: Pai, qual o teu propósito para isso? Sim, porque há propósito de Deus para todas as nossas lutas. O futuro é sempre nosso aliado quando Jesus é o nosso Senhor. E não é fácil trilhar o caminho estreito. E nós somos chamados para andar por esse caminho estreito. Ontem eu recebi um pedido de oração que doeu profundamente no coração. Há um ano e meio, 2 anos atrás, uma de nossas irmãs perdeu um filho. Esse rapaz, jovenzinho, morreu eletrocutado. E agora o filho mais novo apareceu com um câncer na tireoide. E esse câncer já com metástase, num estado muito avançado. O rapaz com 18 anos vai se submeter a uma cirurgia. E essa moça me procurou pedindo oração. Eu passei o pedido de oração para os parceiros. Estamos orando. E nós paramos para perguntar a Deus: por quê? Qual o propósito disso? Muitas vezes nós
não temos muitas explicações da parte de Deus. Mas que ainda que não hajam explicações, que nós possamos olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, que é o Deus da nossa esperança. O Senhor diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ele. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Não podemos perder de vista o fato de que nem sempre compreendemos os meios usados por Deus para falar aos nossos corações. Difícil demais com a mãe que praticamente acabou de perder um filho e está com esse mais novo numa situação tão difícil. Que a gente possa orar por essa família, orar por Rafael, pedir a Deus que o Senhor esteja ali, acalentando o coração daquela mãe e entrando com a providência, cumprindo os seus propósitos na vida daquela família. Jesus é chamado no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 13, a primeira parte, de esperança de Israel. Então que nós possamos olhar para aquele que é a nossa esperança. A nossa esperança não é um sentimento, não é uma emoção, mas é uma pessoa chamada Cristo Jesus. Que nós possamos olhar para ele. Eu queria terminar dizendo a você que o nosso grande desafio é permanecer em Deus. Permaneçamos em Deus. Mesmo que as coisas estejam extremamente difíceis, agarrem-se a Ele com toda a força do seu coração e diga: Senhor, eu não te largo, fica comigo. Eu gosto muito do pedido dos discípulos, daqueles 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, tristes, abatidos, angustiados de espíritos, enlutados, mesmo com todas as promessas feitas por Jesus de ressuscitar o terceiro dia. E eles vão conversando e Jesus se coloca no meio deles. E Jesus pergunta a eles: o que é que vocês conversam à medida que caminham? E ele pergunta: só você veio de Jerusalém e não sabe dos últimos acontecimentos? E Jesus disse: quais? E eles começam a falar no Cristo que havia padecido, que havia sido crucificado, que havia sido morto e tal e tal. E Jesus diz: honestos e tardos de coração, para entender tudo aquilo que foi dito acerca do Cristo. Em determinado momento do caminho, Jesus faz menção de tomar outro rumo, e eles o abordam dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então que nós possamos dizer ao Cristo: fica conosco, Senhor, é tarde, o dia já declina, eu estou com vontade de chorar, eu estou com vontade de me rasgar inteira na tua presença, não me deixa só, Senhor. Nosso desafio é permanecer. Guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar uns pelos outros.